compartilhar com os irmãos esses momentos que Deus preparou para nós. Claro, primeiro quero agradecer a Deus o privilégio de estar junto com vocês, agradecer ao pastor Eliseu, que com tanto carinho abriu esse precedente para estarmos aqui por intermédio do pastor Marcos, que já esteve conosco na cidade de Taubaté. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe. O senhor sabe que o senhor é muito bem-vindo lá na nossa cidade, viu, meu amado? A igreja da Vila São José, como é conhecida, a igreja da Vila, lhe ama, e é com carinho que eu transmito o abraço amigo dos irmãos que ficaram sabendo que eu viria para cá. Irmão Flávio, nosso companheiro, foi quem me conduziu até esse lugar, com muito carinho. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Leia dispensa qualquer observação, né, irmã Leia? Já esteve conosco também, participando, louvando a Deus. Deus a usou muito naquele lugar e nós louvamos a Deus por estarmos compartilhando com vocês esses momentos. Meus irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia. Vamos aproveitar o tempo que temos no Evangelho de João, capítulo 4. Eu sei que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração nesta noite, e eu quero compartilhar com vocês esta palavra. Sei quanto Deus tem desejo em falar, se comunicar conosco, também através da sua palavra pregada. E o Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler 2 versos da palavra de Deus, e esses versos estão registrados no versículo de número 4, versículo de número 3 e versículo de número 4. Diz assim o texto da palavra de Deus: Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, diga comigo, era necessário. Diga para o crente do seu lado, era necessário passar por Samaria. Meus irmãos, é com muito temor e tremor que eu compartilho com vocês aquilo que Deus tem colocado em meu coração. E eu quero que Deus, nesta hora, mais uma vez, me use como canal, instrumento do Senhor para ser uma bênção para a sua vida. Eu olho para esse texto da palavra de Deus, é um texto bastante conhecido. Eu tenho absoluta certeza que você já deve não somente lido esse texto, mas deve ter ouvido algumas mensagens pregadas a respeito desse texto. Mas como estamos em um culto de campanha, eu quero lembrar você que existem caminhos que eu e você temos que passar e nós não podemos evitá-lo. Olhando para a estrutura desse texto, eu fico pensando comigo, estava o meu e o seu Senhor na Judeia, e foi necessário ele sair da Judeia para ir outra vez à Galileia. O fato dele deixar a Judeia e ir outra vez para a Galileia, é bem verdade que ele já conhecia o caminho por onde ele deveria trilhar, o caminho por onde ele deveria percorrer para poder chegar até a Galileia, até porque o texto está apresentando para mim e para você que ele já esteve lá outra vez. O texto é quem está dizendo, ele saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então, o que me chama a atenção é que ele conhecia o caminho por onde ele deveria passar, o caminho que ele deveria percorrer para poder regressar àquela cidade. Quando você olha num aspecto geográfico, você vai olhar para a Palestina, você vai ver que é uma reta só, é uma só direção que Jesus deveria ir para poder chegar até a Galileia, como está dizendo o texto. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que foi necessário ele passar por Samaria. E quando eu olho o fato de ser necessário você passar por um caminho que eu quero cognominá-lo nessa oportunidade como caminho inevitável, caminho que eu e você não conseguimos evitar, caminho que nós não conseguimos desviá-lo, caminho que nós não conseguimos fugir dele, são caminhos que nós temos que passar por ele. É bem verdade que o meu e o seu Senhor, reconhecendo a trajetória que deveria fazer, deixando a Judeia para a Galileia, sabia ele quais eram os intempéries que ele iria enfrentar ao longo da caminhada, sabia ele qual a distância que deveria percorrer, mas a Bíblia está apontando para mim e para você que foi necessário passar por Samaria. Olha só que coisa interessante,
Existem quadros na nossa vida, históricos em nossa vida, que nós passamos e às vezes nos perguntamos: por que entramos por este caminho? Qual a razão de termos passado por este problema? Poderia aqui abrir um parênteses e dizer algumas coisas a vocês, olhando para o aspecto físico. Quantas pessoas já não passaram por um problema de enfermidade, já não enfrentaram alguma dificuldade com enfermidade na família, em que você não gostaria de ter enfrentado, em que você não gostaria de ter passado? Um membro da família ficou doente, uma doença bateu a porta da sua casa, tomou conta de um membro da família, ou mesmo você que está aqui nesta noite, e quem sabe talvez, mesmo você tenha sido tomado por este problema, por essa adversidade, às vezes caímos em alguns questionamentos e perguntamos para Deus: qual a razão? Por que estou passando? Eu não plantei esta semente para colher deste fruto, eu não trilhei este caminho para poder colher essas consequências. Até porque, se nós pudéssemos evitar alguns tipos de problemas que cercam a nossa vida, que se aproxima da minha e da sua vida, sem dúvida alguma, nós faríamos o possível e às vezes até aquilo que foge do nosso alcance, foge da nossa força física, para podermos evitar alguns problemas. Mas existem caminhos que eu e você não conseguimos evitar. O problema, quando chega, ele estabelece as suas dificuldades, e aí nós não temos outra alternativa a não ser enfrentá-lo. Nós não temos outra direção a não ser olhar de frente, nu e cru, como é a realidade da nossa vida, e enfrentar o problema. Às vezes tentamos nos esconder, às vezes tentamos fugir da realidade, às vezes procuramos lugares de refúgio, mas não temos condição alguma de vencer uma batalha, de vencer uma dificuldade, de vencer um caminho inevitável, de vencer um caminho que eu não quis trilhar por ele, a não ser olhando para ele, enfrentando ele, passando por ele. Me lembrei eu de quando estava preparando esta mensagem, lembrando eu de quando comecei ao ministério, estava servindo ao Senhor com alegria, mas aí em determinado momento, nós já tínhamos a Beatriz, que é a nossa filha mais velha, minha e da irmã Adriana, e de repente, numa das situações adversas que nós estávamos passando, apareceu o Cainã. O Cainã nasceu, logo o seu nascimento foi com muita alegria, a sua chegada nos trouxe gozo, a sua chegada nos traz alegria, até porque o nascimento a gente comemora, o nascimento você faz festa, o nascimento recebe presente, o nascimento você recebe visitas, o nascimento você apresenta a criança, como vimos aqui nesta noite, e tudo isso aconteceu na nossa vida, tudo isso que eu estou aqui dizendo aconteceu também na minha família. Porém, com o passar dos dias, com o passar dos meses, fomos detectar que o Cainã tinha uma deficiência no intestino. Tudo aquilo que ele bebia era como uma pia sem tampa, ele bebia em cima e varava embaixo. Tudo aquilo que ele comia e vacuava. Isso, quando não acontecia de vacuar, ele regurgitava. E fomos procurar o auxílio dos médicos, fomos procurar o auxílio da medicina, fomos procurar o que os médicos poderiam fazer para poder ajudar. Olha só que coisa adversa que acontece na vida do crente, em que você não espera passar. E nós entramos por aquele caminho em busca de um recurso, de solucionar o problema, de ver o menino bem, participando conosco, crescendo conosco, sem ter qualquer dificuldade na vida. Então os médicos foram detectando que deveria trocar o leite, troca o leite da vaca pelo leite de soja, o leite de soja por leite de cabra, e assim sucessivamente, mas nada resolvia o problema. Então começamos a pedir para que os irmãos, olhamos sempre como referência para aquelas pessoas que estão sendo referencial como liderança, pedíamos oração, e ali entrava unção, e entrava consagração, e nada de melhorar, até que um dia pela manhã, depois de 1 ano e meio, Cainã sofrendo, nós já não tínhamos mais uma condição alguma de reverter aquele quadro, porque a medicina já havia estabelecido um diagnóstico, que ele não poderia em hipótese alguma ser curado com todos os medicamentos que ele já havia tomado, e nem a mudança de leite que ele já havia bebido, a não ser com
uma cirurgia, mas o que me chama mais atenção é que ainda tem um Deus no céu que olha pela vida dos crentes, ainda tem um Deus no céu que cuida dos seus filhos, ainda tem um Deus no céu que quando entramos por um caminho inevitável, ainda que achamos que estamos passando por um caminho sozinho, ainda que estejamos pensando que o caminho que estamos passando é um caminho que não vai gerar em nós retorno algum, experiência alguma, vitória alguma, mas eu ainda tenho absoluta certeza que todo deserto que eu tenho que passar, que toda dificuldade que você que está aqui nessa noite está passando, escute o que eu vou dizer: o deserto não é o lugar que você vai morrer, o deserto não é o lugar que você vai viver, o deserto não é a casa que Deus preparou para você morar, deserto é o lugar que Deus está lhe ensinando. Escute o que eu vou dizer antes que você dê glória a Deus. Um belo dia acordamos pela manhã, minha esposa já estava estarrecida, as suas forças exauridas, já não tínhamos mais o que fazer, porque o médico já estava querendo abrir o menino para saber o que de fato estava acontecendo, e de repente naquela manhã, dobramos o joelho na beira do sofazinho, com os joelhos dobrados, clamamos ao Senhor, levantamos daquela oração com a campainha tocando. Era uma senhora que eu havia sido pastor dela muito tempo atrás, em uma congregação na cidade de Taubaté. Ela bateu palma e a campainha tocou, nós não atendemos, ela insistiu na campainha e bateu palma, então levantamos, fomos atendê-la. Quando eu vi ela, a primeira coisa que passou no meu coração, ela veio para nós orarmos juntos, meu bem, mas eu não sabia o que é que Deus estava preparando. Ei, crente, escute o que eu vou dizer para você como profeta de Deus. Não fica esperando as coisas de gente grande, não fica esperando as coisas de homens grandes, não fica esperando as coisas de pessoas que têm, de pessoas que podem e que você espera que faça na sua vida. Ela entrou dentro da sala, começamos a conversar por um instante, a nossa conversa não durou mais do que 15 minutos. Ela disse: pastor, Deus falou lá na minha casa que era para mim vir aqui, eu não sei o que vou fazer, mas eu vim aqui para orar. Começamos a orar, eu com o Cainã no braço, a Adriana à minha direita e ela à sua esquerda. De repente, quando eu estava com o olho fechado, eu vi quando passou alguém na minha frente, automaticamente eu notei que era ela. Então ela encostou do lado da Adriana, colocou a mão na barriga do Cainã e nas costas, e disse com aquele português bem fraquinho, disse assim: pai, toca no intestino desta criança, porque ele precisa de um milagre. Toca no intestino dela, dele, libera, pai querido, a vitória para o intestino dessa criança. Quando acabou a oração, ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu vi quando a mão do Senhor tocou nesse menino, de lá para cá o Cainã está curado para a glória do Senhor Jesus. Levante a sua mão e libera glória para Jesus. Oh, aleluia! Escute o que eu vou dizer para você: Deus não precisa de grande, Deus não precisa de estrelado, Deus não precisa de medalhões, Deus precisa de crente disposto a entrar por caminho inevitável, porque é no caminho inevitável que o nome dele vai ser glorificado. Agora escute o que eu vou dizer para você: não é este caminho que você vai ficar, e nem este caminho que você vai morrer. O mesmo Senhor que permitiu você entrar por esta prova, ele vai fazer você chegar do outro lado, e lá na frente o nome de Jesus vai ser glorificado. Você vai me fazer um favor? Você vai olhar para os olhos dessa pessoa bonita e abençoada que está ao seu lado e vai dizer: não evite o caminho. Eu não posso evitar o caminho e você não pode, não tente evitar. Deus está te levando por um caminho para te ensinar algumas verdades. É possível que você esteja aqui nessa oportunidade dizendo: Deus, eu já terminei uma campanha, 2, 3, estou começando outra e até agora nada. Existe deserto que para algumas pessoas ele leva algum tempo. Existem caminhos que para algumas pessoas ele leva dias. Existem caminhos que para outras pessoas ele leva apenas um instante. Mas são instantes, meus amados irmãos, que nós temos que aprender com Deus algumas verdades. A minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo que o meu e o seu Senhor
deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, mas foi necessário passar por Samaria. O fato de o meu e o seu Senhor, sendo Deus da minha e da sua vida, sendo o Senhor da minha e da sua vida, Ele deixou uma cidade em direção a outra, mas Ele não desviou o caminho chamado caminho inevitável. Então eu quero chamar a sua atenção agora, que os caminhos inevitáveis na vida cristã faz parte para aprendermos como uma escola de Deus, e olhando para este caminho, o meu e o seu Senhor, no aspecto geográfico, Ele tinha que passar por um caminho chamado caminho da Pérea. Era um caminho de extrema dificuldade. Eles encontrariam dificuldades no caminho, encontrariam pessoas que iriam abordá-los no caminho, iriam assaltá-los, iriam fazer voltar para casa sem absolutamente nada, ou quando não tirava a sua vida, e eles nem sequer voltavam para casa para dar uma satisfação à sua família. Escute o que eu vou dizer para você, meu amado, é o caminho que o meu e o seu Jesus não evitou, é o caminho que o meu e o seu Senhor não evitou. Por que às vezes ficamos escolhendo? Por que às vezes ficamos meditando e pensando qual é a diretriz que temos que tomar? Escuta o que eu vou dizer: quando a direção vem de Deus para a sua vida, você não precisa escolher. Lembre-se de uma coisa: você nunca estará sozinho. O próprio Jesus foi quem disse com propriedade, Ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho nesta caminhada. Agora o meu e o seu Senhor não limitou o caminho que Ele deveria passar, sabendo que iria encontrar algumas adversidades, alguns problemas, iriam encontrar pessoas malignas ao longo do caminho, mas nem assim Ele evitou, porque Ele tinha um objetivo. O objetivo maior era ir para a Galileia, mas foi necessário passar por Samaria, e dentro do caminho de Samaria tinha que passar por um período da Pérea. Ele precisava chegar a Samaria porque tinha uma proposta. Pastor Selmo, o senhor pode explicar a proposta para nós? Sim, meu amado. Escute o que eu vou dizer. Jesus naquele caminho junto com os seus discípulos, passando por todas essas adversidades, esse caminho de tribulação que eu aqui apresentei para vocês, mas nem assim Ele evitou. Agora Ele vai em direção a uma cidade chamada Sicar. Sicar era uma cidade circunvizinha, era como um distrito de Samaria, era um lugar aonde havia um poço, e os judeus tinham costume de buscar água naquele lugar no período da manhã, aonde o sol era ameno, aonde não era tão forte, ou então no período da tarde. Quando Ele está se aproximando dessa cidade chamada Sicar, Ele vê que os seus discípulos estavam junto com Ele, aculturado com o judaísmo, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que Ele veio para o que era seus, então Ele veio para orientar os seus. Ele já havia sido aculturado à cultura dos judeus. Quando Jesus reconhece que está indo a Samaria para poder encontrar com uma mulher que era samaritana, e que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, agora Ele vai dizer para os discípulos: vocês vão para as aldeias comprar comida para si. E a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que Ele chegou à beira da herdade que havia sido de Jacó, que havia bebido ele, que havia bebido o seu gado, e também havia bebido o seu filho. E a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer, pastor Marcos, que Ele se assentou, porque Ele estava cansado do caminho. Ei, crente, eu vim dizer para você uma mensagem da parte de Deus. Talvez você esteja cansado. É a última campanha que eu vou fazer. Eu não vou entrar mais nesse negócio de campanha, que isso não funciona. Você está sentado, cansado do caminho, porque até agora você não viu retorno e resposta alguma. Você vê fulano contando, ciclano dando testemunho, e na sua vida ainda não aconteceu. Eu vim dar uma palavra de ânimo para você e dizer: você está sentado à beira do poço de Jacó. Você pode estar pensando que está sozinho, mas Jesus vem aí para te dar vitória. Sentado à beira daquele poço, o que me chama a atenção é que o fato dele estar assentado à beira daquele poço, quando ele levanta os olhos, ele vê uma mulher vindo exatamente à hora sexta, ao meio-dia, aonde o sol era caustigante. Aquela mulher samaritana
Sabia ela que não deveria ir pela manhã porque ela poderia ser censurada pelos judeus. Sabia ela que ela não poderia ir à tarde, ainda que ela estivesse privando o seu corpo do calor da manhã ou do frio do cair da tarde, mas ela preferia ir ao meio-dia para não encontrar com algumas pessoas e ser censurada. Então ela prefere ir exatamente ao meio-dia. Agora está lá o meu e o seu Senhor sentado à beira do poço. E quando Jesus olha para ela, ela olha para Jesus, ele olha para ela e diz assim: ei mulher, me dá água para beber. Ela olha para ele e vai dizer assim: como sendo tu judeu, me pede água para beber, sendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus agora refuta ela dizendo com propriedade: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e tu soubesse quem te pede água, tu pediria e ele te daria a água viva. Ela olha para ele e não fica contente com a sua fala e diz para ele: olha, o poço é fundo, que bebeu dele Jacó, o seu gado e o seu filho, e tu não tens com que tirar a água. Escuta o que eu vou dizer para você nessa oportunidade. Existem corações que estão profundamente machucados, existem corações que estão profundamente aborrecidos, agoniados pelo sofrimento do dia, pelas dificuldades da sua caminhada, pela diversidade enfrentada na sua casa. São mágoas que vêm sendo carregadas de anos, são tribulações que aconteceram há dezenas de anos às vezes, e você vem carregando no seu coração até o dia de hoje. É como acordar pelo dia, o sol quente, aquele dia abençoado que o papai deu para mim e para você viver. Você levanta, quem sabe talvez até mesmo sorridente, mas quando se lembra do que fizeram com você lá atrás, aquele dia ensolarado fica enegrecido, o seu dia acaba, porque as lembranças do passado faz você vivenciá-la no presente. Escuta o que eu vou dizer para você nessa oportunidade: o poço é fundo e você não tem com que tirar a água, mas tem aqui um Deus que é o Todo-Poderoso. Ele não conhece profundidade, ele não conhece mágoa que ele não possa retirá-la, ele não conhece ferida profunda de coisas do passado que ele não pode tirar do seu coração. Escuta o que eu vou dizer: o meu e o seu Senhor está aqui nesta noite. Se você acredita, levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Toda angústia, toda mágoa, toda lembrança do passado seja retirada agora. Feche a mão e dê glória ao nome de Jesus. Aleluia! Tem muita gente vivendo das coisas que para trás ficaram, mas o meu e o seu Senhor não está preocupado com a profundidade, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Diga para o crente do seu lado: para Deus nada é impossível. Oh, aleluia! Para o meu e o seu Senhor nada é impossível. E Ele não está preocupado com a profundidade da mágoa, Ele não está preocupado com as agúrias do seu coração, com as profundas tristezas. Ele está aqui nessa noite para poder abrir um diálogo contigo. E depois de ter dito isso para aquela mulher, com muita propriedade, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer, olha só que coisa linda, a minha Bíblia vai dizer que ela disse para ele que o poço era fundo e ela não tinha com que tirar a água. Escute o que eu vou dizer. Jesus vai olhar para ela com muita sinceridade e vai dizer assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus e que te diz: dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Deixa eu explicar uma coisa para vocês com muita propriedade. Aquela região não era uma região de chuva, de encontrar lençóis freáticos com muita facilidade. Dr. Champlin vai dizer que as águas que estavam acumuladas dentro daquele poço eram águas de chuva, porque aquela era uma região que chovia constantemente. Quando Jesus diz para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dai-me de beber, tu pedirias água viva?
é porque ele sabia que aquela água não era água alcançada pela escavação e um lençol freático encontrado para encher aquela cacimba, como é conhecido lá em Minas Gerais. Eram águas acumuladas pela chuva. E ele sabia que aquela água não era uma água viva, porque ela em contato com o solo depois enchia a cacimba, já havia uma mistura sobre ela. Aí a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que ele apresenta para ela uma água viva. E o que me chama a atenção é que o fato dele dizer para ela que se ela soubesse quem de fato estava pedindo para ela de beber, ele é que pediria, ele daria água viva, despertou nela um anseio, o desejo de solicitar desta água, porque ela estava com sede. Escuta o que eu vou dizer para você. Tem muita gente hoje na igreja que congregamos, que convivemos, que louvamos e adorando, sentindo sede, estando à beira do poço. Oh meu Deus, sentindo sede à beira do poço. E o que é mais interessante é que Jesus junto. O fato da pessoa estar com sede tem que beber. Ela olha para Jesus e diz assim: então me dê dessa água. Jesus entendeu que ela estava com sede e diz para ela o seguinte: primeiro, mulher, eu quero que você vá e chama o teu marido. Ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse assim: isto dissestes com verdade, porque tiveste 5 e o que tens agora não é o teu. Eu quero agora falar aqui para a classe dos solteiros e das solteiras e das divorciadas, que estão esperando um milagre de Deus. Por que não dizer que aquela mulher precipitadamente se envolveu com homens que não deram a ela o valor merecido? Até porque uma das coisas que se assemelha à cultura dos judeus com a cultura do samaritano é a prática familiar. O samaritano se envolvia com a classe social dos samaritanos quando ele era casado, e uma mulher que não fosse casada jamais poderia se envolver com a sociedade. Agora eu quero fazer aqui uma observação, lembrando você que aquela mulher estava indo à beira do poço sozinha. Jamais uma mulher samaritana andava sozinha, ou ela andava com a esposa de outro samaritano, ou ela andava com os seus filhos, ou com o teu esposo. A minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo que ela estava sozinha, só ela e Jesus à beira do poço. Você não vê em nenhum momento no texto uma outra personagem envolvida nessa história. Ela estava exatamente sozinha. Uma das coisas que se assemelha à cultura dos judeus é de ordem familiar com os samaritanos. Se ela não tivesse casado, tivesse uma vida lícita com um homem, ela não poderia se envolver com a sociedade. Agora, por que não dizer que ela teve um envolvimento com todas essas pessoas, e com todas essas pessoas que ela se envolveu, tentando ela conciliar e ter uma família, um casamento lícito para conviver com a sociedade? Porque quando eu olho para o Gênesis de Deus, eu vou ver que a célula magna, a carta magna de Deus para a sociedade é a família. Primeiro Deus, família e igreja. Então nós precisamos entender que a família é a representatividade de Deus aqui nesta terra, porque foi Deus quem criou a família, e não tem argumento para você contrariar esses princípios. E eu olhando para esse texto, eu vou aprender uma verdade, que aquela mulher, o maior sonho dela era constituir um casamento e poder conviver com a família. Mas por que não dizer que ela caiu na mão de pessoas que não valorizaram ela, que não deram o valor merecido, que de fato ela merecia para ter um convívio social? Porque caiu na mão de pessoas que só estavam querendo aproveitar delas. Escute o que eu vou dizer para você nessa oportunidade: cuidado com as pessoas que se aproximam de você.
você, às vezes com palavras cheias de lisonjas, cheio de alegrias, cheio de amor. Escute o que eu vou dizer, aguenta mais um pouco, Deus não se esqueceu de você. Não pensa você que aqui está difícil, pastor, eu vou procurar lá fora. Paulo escreve: que comunhão tem a luz com as trevas? Escuta o que eu vou dizer para você. Paulo também escreve aos Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele agora vem falando mais: aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então não precisa você sair daqui para procurar em qualquer outro lugar, porque aquele mesmo Deus que cuidou da minha vida, Ele também vai cuidar da sua. Escute o que eu vou dizer para você: não se precipite, a sua vitória vai chegar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Faça-me um favorzinho, olhe para o crente do seu lado e diga para ele: aguenta firme, que Deus está vindo. Oh, aleluia! Mas agora eu não vou deixar de falar também da minha classe, a classe que é a classe dos machos, aqueles homens que não deram o valor merecido àquela senhora, porque eram pessoas que estavam querendo aproveitar dela, como eu disse logo no início. Mas agora, quando eu olho para o lado feminino, eu vou aqui detectar, claro, desde que eu não fira o texto, eu posso conjecturar. E conjecturando, eu não vou cometer uma heresia, eu não estou ferindo o texto. Mas por que não dizer que aquela senhora era uma senhora de difícil relacionamento, possessiva, dominadora? Quem sabe o namorado atrasa 5 minutos, só o barulho dele abrir o portão era motivo para briga. Quem é que aguenta? Ei, irmãs, você está acostumado a ver o maridão chegar do serviço 6h30, 7 horas. Deu 7h15, o coitadinho vai chegando na pontinha do pé, porque ele sabe que quando chegar em casa, o couro vai comer. Escuta o que eu vou dizer para você, meu irmão. Olha, minha amada, aguenta firme, não entra por esse caminho. Talvez você está nessa campanha querendo ver a solução do seu casamento, mas você não quer mudar. Mas escuta o que eu vou dizer, seja mais compreensiva, que Deus vai entrar na sua casa, transformar a sua família, o seu casamento, e o nome dele vai ser glorificado. Tem muita gente rindo aqui, viu, pastor? Tem muita gente rindo aqui. Fala conosco, Jesus. Diga para o crente do seu lado: fala, Jesus. Oh, coisa boa. Mas o que me chama a atenção é que o fato de tudo isso ter acontecido, Jesus olha para ela, disse para ela que ela tivesse 5 itens, agora não é o teu. Ela o reconhece: vejo que tu és profeta. Bom, mas os meus pais dizem que somente no monte ele deve ser adorado, e os judeus dizem que é somente em Jerusalém. Jesus dá uma olhadinha profunda para ela e diz assim: filha, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e esta é a minha e a sua hora. Diga para o crente do seu lado: é a nossa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Verso 24 encerra a minha fala: porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adore o Pai em espírito e em verdade. Levante a sua mão e adore Jesus por um instante. A igreja de pé em nome de Jesus. Aleluia, é o momento de você adorar o Senhor. Essa é uma oportunidade que Deus está lhe dando. Quem sabe talvez
Ao longo da sua trajetória você entrou por um caminho chamado caminho inevitável, caminho que eu e você não podemos evitar, caminho que lhe trouxe algumas agrúrias, alguns desesperos, algumas aflições, e você ficou parado nele, e até hoje continua neste caminho porque não conseguiu vencer. Mas hoje você está tendo a oportunidade, porque o meu e o seu Senhor, que ofereceu a água viva para aquela senhora, está aqui oferecendo água viva para você, oferecendo água viva para a sua vida, água viva para poder te lavar, te banhar e saciar a sua sede. Então esta é a oportunidade que você tem de adorar, de engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Enquanto eles louvam o nome de Jesus, com um hino bem baixinho, eu quero convidar aqui a primeira pessoa, a primeira vida que por alguma razão parou no caminho. Quero beber, desistiu. do teu rio. Aonde está você? Vem cá. Dê um sinal com a sua mão, você que quer aceitar a Jesus. Pastor, eu quero voltar, eu quero beber dessa água porque eu estou com sede. Dê um sinal com a sua mão. Aonde está você? Eu quero orar com você e abençoar a sua vida nessa noite. Eu não quero que você saia daqui sem saciar a sua sede. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Aonde você está? Venha. Deus vai mudar o seu quadro, a sua vida, a sua história. É hora de mudança. Você não pode ficar mais desprezado pela sociedade. Você não pode ficar mais distante como você está. É a hora de você se encontrar com esse Deus e a sua vida ser transformada. Eu quero fazer aqui um segundo apelo. Nesse apelo é o seguinte: Deus falou contigo em algum ponto desta mensagem. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Vem cá, bem rapidinho. Louve o nome de Jesus. Enquanto eles louvam, você sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Águas que puram e limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Não fique aí atrás não, Deus falou com você, vem cá. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus tem algo especial para você, algo especial para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Venha e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Não deixe nada te prender aí ao banco, te prender aí no lugar onde você está. Venha em nome do Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir nas tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu vou insistir mais uma vez. Deus falou ao teu coração. Vem cá. Vamos orar juntos. Vamos receber a bênção do Senhor. Não fique aí onde você está. Vem cá. Bem rapidinho. Para nós orarmos. Deus vai fazer algo na tua vida extraordinário. Eu estava em uma congregação na cidade de Taubaté recentemente pregando. E aí quando eu terminei de pregar, por sinal, eu já tinha sido pastor nesta casa. E aí quando eu terminou o culto, uma senhora veio conversar comigo e disse: pastor, eu precisava falar com o senhor um instante. Eu
disse: pois não. Ela disse: eu fiquei tão envergonhada, que eu acabei não suportando e deixei de continuar caminhando. Isso já faz 22 anos. Mas hoje eu estou aqui para confessar que eu quero Jesus na minha vida. Não é diferente. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixe nada fazer você enfraquecer e nem desistir. Os caminhos inevitáveis surgirão, mas Deus vai te ajudar a vencer esse caminho. Pai bendito e eterno, Senhor do céu e da terra, na sua presença nós estamos, Pai. Louvamos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Pai querido, que alcançou corações aqui nesta noite, alcançou o meu, o nosso coração, a igreja do Senhor aqui na Ilha do Governador. Agora, meu Deus, essas vidas que estão aqui à frente desse altar, meu Deus, nós estamos juntos clamando a Ti, meu Senhor, para não desistirmos, ó Pai querido, de continuar trilhando este caminho inevitável. Este caminho, ó Pai querido, que nós não gostaríamos de passar por ele, mas é, ó Pai querido, uma necessidade de passar. Então pedimos a Tua graça, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua bênção, meu Pai querido. A bênção, ó Pai querido, para vencermos a luta na família, ó Pai querido, com um dos filhos, meu Senhor. Assim como o Senhor me deu vitória, Pai querido, lá na minha casa com o meu Cainã, eu creio, meu Pai querido, que o Senhor há de dar vitória para os Seus filhos aqui presentes, dá vitória para a Sua igreja aqui representada, meu Senhor. Pai querido, esta é a oração que fazemos, meu Deus. Quem sabe uma porta fechada, Pai querido, que necessário é que ela seja aberta, mas é, ó Pai querido, o tempo que pertence ao Senhor que ainda não foi cumprido. Senhor, ajuda-nos, ajuda os Teus servos, ajuda as Suas servas, Pai. Dá vitória nessa oportunidade. Esta é a oração que fazemos, agradecido a Ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.